Quando a gente pensa em música italiana, a gente lembra desse músico, desse cantor aqui de Jundiaí, que tem show no sobrenome. Hoje teremos show ou não? Máximo. Bem-vindo. Você sabe como eu lembrei de você e falei, eu vou levar Arthur Germano? Eu fui procurar algumas coisas do Zácaro Italianíssimo. Sim. Porque meu tio cantava no Zácaro. Meu tio era o Mário De Vivo. O Mário De Vivo. Pois é. Amigão meu, assim, de longa data. Pois é. E aí eu tava tentando achar alguma coisa dele no YouTube. E aí eu vi Arthur Germano. Eu falei, gente, o Arthur Germano não é de Jundiaí? E aí falaram, eu falei, eu preciso saber onde ele tá, eu quero conversar com ele. Aí eu consegui entrar em contato com você e você tá aqui nessa carona, então, pra gente falar um pouquinho da sua história, da sua vida. Muito bom. Mário De Vivo fez um show comigo em Jundiaí, lá no Glória Rocha, em 1982. Foram durante 15 anos, nós cantamos junto com o Zácaro, desde que ele inaugurou o teatro. A gente sempre trabalhou, sempre foi amigo. Mário De Vivo, Armando Valsani. Antes da gente começar a nossa carona, eu preciso saber de um lugar daqui de Jundiaí, se tem alguma história, alguma memória, pra gente passar na frente pra você contar um pouco dessa história. Bairro da Colônia. Bairro da Colônia? Então tá bom, dá pra ir por aqui, né? Vamos voltar bastante no tempo, eu quero saber, você é de Jundiaí mesmo? Sou de Jundiaí. Nascido aonde? Na Ponte São João. Aqui da ponte mesmo, onde você mora? Nós vamos passar por lá na volta. Como é que foi sua infância aqui? Eu nasci praticamente dentro da paróquia da Ponte São João, porque minha avó, ela tinha a residência dela ali na Avenida São João 433, em frente onde é hoje o Itaú, e a casa dela fazia fundos com a igreja. Meu tio fez um furo no muro para eu poder passar por lá e eu estudava na escola paroquial. Com 4, 5 anos eu entrei na escola paroquial. Aí eu fiquei lá até 6, 7 anos. Quando eu completei 7 anos, aí eu fui para o ginásio da Ponte. Depois eu vim aqui para o Ana Paz, onde eu concluí o ginasial. Né? E como é que era? Obviamente muito diferente do que é hoje. Eu era muito peralta. Você era arteiro? Você já era artista? Daqueles que o leiteiro vem entregar o leite em casa, nas casas, e eu passava, tirava a tampinha e pegava a manteiguinha do leite e comia e tampava de novo. Pra ficar azedo depois. Não sei se chegava a azedar, mas eu fazia porque eu gostava daquela manteiga, sabe? Mas você já era artista? Eu comecei a cantar, eu tinha uns 4 anos de idade, e meu tio, que era aficionado pela música italiana, ele falou assim, moleque, aí vai ser cantor. Mas a sua família era uma família italianona mesmo? Como é que funcionava a sua família aos domingos ou quando vocês se encontravam? Era assim, domingo sim, outro não, vinham todos os meus tios e tias, se reuniam aí na Ponte São João, na casa da minha avó. Aí ela fazia macaronada, fazia polpeta, né? E aí era cantoria, vinho e música direto. Eram 12 tios. Tenho saudade desse tempo porque era muito gostoso. Ali praticamente eu via eles cantando. E você então aprendeu a cantar com eles? Eles eram muito, era uma família muito musical. Principalmente meu tio Irineu, que foi ele que deu o início. Ele foi para Minas, me levou, fiquei 4 meses morando com ele lá em Minas. Quantos anos você tinha? Eu tinha 4 anos. Com 4 anos? Aí ele me levou numa rádio de Minas para cantar. A partir dali eu comecei a cantar sempre na música italiana, que era coisa de família, né? Com 9 anos eu cantava aqui na igreja da Ponte, no coro com o Padre Mariano e o coral da Ponte São João ali. Então você nunca pensou em outra profissão ou em fazer uma outra coisa na sua vida, por exemplo? Sim, sempre foi música. Com 9 anos de idade, minha mãe falou assim, eu vou te levar para São Paulo, nós vamos pedir uma oportunidade na TV. Aí havia a TV Celso. Aí nós fomos lá, tinha um programa ao meio-dia que chamava Pagano Sobrinho, almoço ao meio-dia, uma coisa assim. E daí ela conversou com o Pagano falou, vamos ver se ele canta realmente. Eu fiz um testezinho lá rápido, cantei 2 músicas, Sole Mio e Torna Sorriente. Ele falou, vai entrar já no programa. Imediatamente. Enquanto eu estava fazendo o programa, tinha um produtor musical da TV Tupi, Fernando Bruck, ele saiu da Tupi e foi até Excelsior, ele parou o carro na frente da porta. Quando eu terminei, que eu saí, ele falou, eu quero conversar com a sua mãe. Aí conversou e falou assim, ele aceitaria um contrato com a Tupi? Aí minha mãe falou assim, lógico, né? Sem problema. Já foi contratado da Tupi? Já fui contratado, fiquei contratado, recebendo cachê, olerite, tudo. Olha só, carteira assinada. Então. Aí eu fiz o programa do J. Silvestre, havia o programa da Estrela, chamado Pim Pam Pum, que eu também comecei a participar ali. Até uns 12 anos, mais ou menos, eu fazendo parte da grade da Tupi. Aí esse Fernando Bruck se transferiu para a recém-inaugurada TV Bandeirantes. Ele foi fazer o programa Mini Guarda, e era uma cópia da Jovem Guarda da Record. Tá. Terminava a Jovem Guarda, começava a Mini Guarda na Bandeirantes. Só jovem, só infantil. E lá tinha Pepeu Gomes,
Antônio Marcos, Fábio Júnior, todo esse pessoalzinho, tudo criança. Você era criança, tinha 9, 10 anos quando tudo isso aconteceu. Você nunca sentiu falta de brincar, por exemplo, de ter seus amigos da escola? Eu não deixei de brincar, eu continuei jogando meu futebol, que eu gostava. Só que eu cantava, a diferença era essa. Muitos amigos meus me viam na TV e comentavam e tal. Quando tinha festas na escola, me chamavam para cantar o hino nacional. Aí com 17 anos eu estava no ginásio e eu conheci minha atual esposa, né? Ela tinha 16, eu 17, aí nós começamos a namorar. Aí com 20 nós casamos, mas antes ela se mudou para São Paulo. Aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Eu sou de Jundiaí, ela tá morando em São Paulo, como é que eu vou fazer para ir atrás dela? Aí tinha aqui em Jundiaí o Miguel Nastari, que tinha um restaurante chamado Balaio. Fui tocar com a minha banda, que era a Balancete, falei para ele, ó, gostaria muito de ir para São Paulo, arrumar um trabalho lá, assim. E aí ele me mandou 3 cartas escritas de punho para pessoas que ele conhecia em São Paulo, porque ele era de São Paulo, ele era um artista conhecido e tal. E aí, numa das cartas era a boate Stardust, que era muito famosa lá. E aí, lá eu conheci Jair Rodrigues, que cantava lá, o Hermeto Pascoal era tecladista. Na verdade, éramos 13 músicos, cada um fazia meia hora. E lá eu fiquei um bom tempo, casado e tocando lá. Ó, vou parar um pouco aqui no seu casamento, então, que a gente tá passando aqui em frente à Igreja da Colônia. Vamos subir aqui a Igreja da Colônia. Por que a Igreja da Colônia e a Colônia é o bairro importante para você? Aqui, se você olhar do lado esquerdo, lá, 36ª Festa Italiana. Foi do ano passado. Aqui eu toquei durante 21 anos, quando o seu Alfredo Pauletti reuniu as 2 salas de catequese e fez a primeira festa para 350 pessoas. No segundo ano eu fui lá para a praça, toquei lá embaixo, e aí nos anos seguintes eu toquei aqui nessa praça. E o que tem? O que você lembra dessa época de começo de festa italiana aqui? Então, o começo foi o seguinte, eu estava no Zácaro, cantando no programa do Zácaro, e o seu Alfredo me via lá no Zácaro. Ele falou, poxa, o Arthur é a pessoa ideal para iniciar essa festa aqui. Falou dos planos dele, de fazer um evento, de trazer a festa de San Genaro, da Quirupita, para cá, né? Fazer uma festa de rua. Você não toca mais na festa? Eu não toco mais aqui. Infelizmente, depois de 21 anos, houve um corte aí, né? Mudança de diretoria, seu Alfredo morreu. Era um prazer tocar aqui para esse pessoal. Isso era tradicional. A gente sabia que em maio e junho nós estávamos aqui fazendo o evento, né? Você entende muito bem essas mudanças da vida? Não, para mim foi muito difícil, principalmente perder as pessoas que eu estimava muito. Começando pelos meus tios, minhas tias, pessoas próximas, assim, que você vai, com o passar da idade, você vai perdendo. A cada X tempo você perde um, perde outro. Isso daí vai causando uma tristeza interna muito grande, porque se perde aquela convivência, né? Perde aqueles estímulos, aquelas pessoas que te amavam e já não estão mais aqui. Mas a gente tem que superar isso e vamos vencendo, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, nesse momento nasceu meu neto, então as coisas parece que Deus vai ajeitando tudo, vai tirando daqui e colocando daqui. Hoje, por exemplo, eu tenho 4 filhos, 8 netos e um bisneto. Então, eu não posso dizer que minha vida não foi significativa, porque foi. Eu cumpri o que deveria ter cumprido aqui, né? Tá cumprindo, Tá cumprindo ainda. Tá cumprindo, pelo amor de Deus. Bom, vamos voltar então. 20 anos casado, e aí, como é que você começou a ser artista em São Paulo depois do Stardust? Então, em São Paulo eu comecei a fazer programas importantes, Silvio Santos, Chacrinha, comecei a gravar discos, então isso daí foi me dando projeção lá em São Paulo. E trabalhando no Stardust sempre. A partir dali eu conheci 2 empresários judeus e eu entrei para a colônia judaica no Hebraica e fazendo eventos apenas para os judeus. Olha só. Cerca de 80 festas por ano eu fazia só para os judeus. Então aí foi a fase áurea da minha vida, porque eu toquei nos melhores lugares de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Brasil. Todos os bufês de São Paulo eu tocava fazendo bar mitzvah e casamentos. Nessa época já era o Arthur Germano Show? Sim, já aí era. Já em 76 que eu montei a banda Arthur Germano Show. A partir dali eu comecei a trabalhar já com o meu nome. Eram 80 festas judaicas e 40 festas italianas, era assim. Foram 22 anos tocando para eles. Pulei dos 20 para os 40. Foi dos 20 para os 40 anos. É. E aí, nessa época, você fazia o Zácaro também, o italianíssimo. Aí eu comecei a trabalhar com o Zácaro. Lá foram 15 anos. Para quem não se lembra, quem está assistindo a gente, ou para quem não conhece, o Zácaro tinha um programa na Bandeirantes, acho que ele teve em outros canais também, né? Teve. Mas acho que na Bandeirantes foi o mais Na Gazeta, icônico. Lá era Zácaro Italianíssimo. Que era um programa de música, né? Música italiana. Música italiana, e era muita música, era todo sábado, eu me lembro que eu assistia com a minha tia para esperar meu tio cantar. Era uma reunião para assistir, era Sim. muito
conceituado nesse... Tem o Teatro Zácaro também, né? Eu passei minha infância aqui na ponte. Brincando, sem supermercado, sem asfalto aqui ainda. Não tinha. Era paralelepípedo. As coisas eram feitas, o verdureiro passava de carrocinha, o leiteiro passava de carrocinha, os cavalos passavam por aí. Eu ia pegar esterco para minha avó para pôr nas plantas. Era assim que funcionava aqui. Aqui tinha a padaria do Oswaldo Bárbaro, ali na frente era a Leta, se não me engano, Carbol, Pega, Bieto, todo esse pessoal da ponte aqui. Hoje em dia você continua com a sua banda, Sim, Arthur Germano Show. Seus filhos trabalham com você? trabalho. Na verdade, eu tenho 4 filhos, 2 filhas cantam comigo, meu filho toca contrabaixo. Uma das filhas não quis seguir na música. Depois minha filha casou com um rapaz que é o baterista da banda. Olha só, não, né? Já vai fazendo tudo em família. É mais fácil Exatamente. trabalhar em família ou não? É muito mais fácil. Ah, tranquilo. A gente já se conhece, então Quando você olha pra trás, o que você enxerga desse Arthur? missão cumprida. E foi agradável, não foi ruim não posso dizer. Porque olha, quem que consegue hoje criar uma família, praticamente 6 pessoas, com música? É muito difícil, porque hoje a música tem um outro contexto. O músico é obrigado a trabalhar com música e fazendo alguma outra coisa. E eu sempre trabalhei com música. Nas raras vezes que eu arrumei um emprego, eu fiquei pouco tempo, porque não era o que eu queria fazer. Eu gostava mesmo era de cantar, e até hoje, né? O que eu gosto é de cantar. Então a minha vida é essa. Eu vou morrer cantando. E como que você vê o Arthur agora, daqui pra frente? A gente sempre tem aquela expectativa de fazer algo grandioso. Que nem eu gravei um CD de música do Luiz Miguel, então eu mandei para a América Latina para ver se eu conseguia abrir um espaço dentro da música castelhana. Mas é dificultoso você conseguir uma abertura nesse sentido aí. Mas o meu sonho ainda é fazer shows assim grandes. Mas se não acontecer também, frustrado eu não vou ficar. Eu acho que todos os caminhos quem dirige é Deus. Eu sou músico, tenho espírito de músico, vou morrer músico. E feliz. Agora, Arthur, você precisa me falar uma coisa. Quantos anos casado? 53. Me conta esse segredo, conta esse segredo pra gente. 53 anos casado. Passa rápido. Passou rápido. Passa rápido. Eu vou fazer agora em maio 73 anos. Às vezes eu fico até assustado quando eu penso na minha idade. Eu falo, puxa vida, passou tão rápido. Por quê? Porque eu estava fazendo aquilo que eu gostava, aquilo que eu sempre gostei. Então, passa rápido, realmente. É como uma diversão. E com a esposa também, porque a gente sempre se deu bem, sempre se amou, os filhos também, sempre houve uma reciprocidade da parte deles, eles sempre gostaram da gente. Nunca houve, assim, problemas familiares graves, assim, que pudesse separar a família. Nem eu permitiria também, viu? Porque eu acho que família é um negócio sério. Todas as pessoas que viveram sabem disso. Arthur, eu agradeço a você. Muito obrigado Isso. por ter disponibilizado seu tempo para conversar comigo. A gente torce muito para que você continue fazendo muitos shows. Muito obrigado de verdade. Eu disponha. Para mim foi um prazer. Posso dar um abraço? Pode. Valeu.